queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 35, irmãos. Durante a exposição, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo 4, versículos de 32 a 35, assim diz a palavra do nosso Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Santo Deus, já clamamos a Ti por Tua bondade, por Tua presença, por Tua graça em nosso meio. Agora pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a Tua vontade boa, agradável e perfeita, através desse texto sagrado. Que o mesmo Espírito que inspirou Lucas a escrever esse texto, seja sobre nós nessa noite, nos iluminando. Sem o Teu auxílio, Senhor, nós não conseguiremos entender. Sem o Teu favor, nós não conseguiremos viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos então, por Cristo Jesus e para a Tua glória. Assim nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido numa sociedade cada vez mais individualista. Cada um tem pensado cada vez mais em si mesmo. Pensar em si mesmo, o egoísmo ou ser egoísta, não é necessariamente uma coisa nova na vida humana. Não é uma coisa inédita na história da humanidade. Mas precisamos concordar que no nosso tempo, seja potencializado pela tecnologia e as facilidades do nosso dia a dia ou não, o individualismo tem sido algo quase que palpável nos nossos dias. É o meu momento, é o meu dia, é a minha hora, é a minha forma de viver, é o meu jeito de expressar, é a minha vida, é o meu trabalho, o meu gosto com relação a comidas, a vestuário, ao jeito de ser, e todo mundo tem que aceitar porque é o meu jeito. Ninguém tem o direito de apontar o dedo e dizer que eu estou errado, porque eu vivo por mim mesmo e para mim mesmo. Eu creio que nós temos sido sim, não só vivido dessa maneira, ou sendo impactado por essa forma de pensar que a nossa sociedade tem ensinado e se alimentado também dessa filosofia, dessa forma de viver, mas somos sim impactados e infelizmente isso acaba adentrando no meio da igreja. Infelizmente isso começa a incutir na mente do povo de Deus como se a gente pudesse viver de uma maneira individualista dentro da casa do Senhor. Não, aqui esse banco, eu sempre sento nesse banco, é no terceiro banco que eu me sento, e todo mundo sabe que quem senta naquele banco é a família tal, ninguém pode sentar ali. Eita, chegou fulano e se sentou no banco da família do irmão fulano, não vai dar certo. E agora, o que é que vai acontecer? Né? Não, eu gosto de ouvir tais louvores, eu gosto de ouvir aqueles cânticos. Quando não toca aquele louvor, o culto não foi bom, a reunião não foi tão boa. Eu preciso ter uma oportunidade lá na reunião de oração, eu preciso ter um momento de me levantar e chegar lá na frente e ler um trecho. Se eu não tiver essa oportunidade, isso não vai dar certo, eu não vou gostar, eu vou deixar de ir. E isso são, meus amados irmãos, exemplos desse
individualismo que acaba adentrando no meio do povo de Deus, no meio da casa de Deus. Às vezes, esse individualismo, ele pode não se manifestar especificamente na vida de cada um de nós, mas às vezes se manifesta nos departamentos. Não, a SAF tem a sua programação, os homens têm a programação deles, os jovens que se cuidem para ter sua programação, o grupo de louvor, as crianças, cada um tem a sua programação, e de repente no domingo a gente chega e está todo mundo junto, mas de segunda a sábado é cada um por si e Deus por todos. Isso é uma forma individualista também de nós vivermos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o individualismo, essa forma de viver, essa forma de pensar, não tem espaço, não tem fundamento, não tem base. Pelo contrário, é confrontado, é combatido. Porque Deus, por muitas vezes, faz ilustrações na sua palavra para descrever o seu povo, e uma dessas ilustrações é dizer que o seu povo é um corpo. Não são vários corpos reunidos, é um só corpo, é o corpo de Cristo. E eu costumo dizer, quando eu penso nessa ilustração que a palavra de Deus nos dá, dizendo que o povo de Deus é um corpo, que assim como você não vê uma mão separada do braço andando por aí, uma cabeça rolando separada do corpo, assim também é o povo de Deus. Os membros devem estar unidos, ligados, e são coordenados pelo cabeça, que não é o pastor, é Jesus Cristo, o supremo pastor. Cristo é o cabeça, que dá a ordem para o corpo então funcionar corretamente. Tudo isso, meus amados irmãos, é plano de Deus, é a mão de Deus que dirige a história e que cuida do seu povo, não somente salvando o seu povo, mas transformando o seu povo. Porque deixa eu falar um negócio para vocês, não nasce no nosso coração, não brota espontaneamente na nossa mente o desejo de sermos um só povo, o desejo de caminharmos juntos, com uma só mente e um só coração. Isso é obra de Deus, isso é favor do Senhor no meio do seu povo, na vida do seu povo. E é sobre isso que o texto que nós lemos aqui nessa noite nos ensina. O Evangelho de Jesus Cristo tem poder para salvar, o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar vidas, transformar histórias, mas transformar de maneira visível, porque, meus irmãos, às vezes nós falamos, ou às vezes nós ouvimos essa frase, essa expressão, e fica meio de forma vazia, né? Não, a palavra de Deus tem poder de transformar vidas. Sim, mas transformou o quê? Transformação significa uma mudança. Era de um jeito, agora é de outro. Era de uma forma, agora é de outra forma. Pensava de um jeito, agora pensa de outro jeito. O poder do Evangelho de Jesus Cristo pode transformar vidas, mas transformar especificamente esse nosso coração e essa nossa mente individualista, para que a gente se torne um só povo, um povo que é marcado pela união, um povo que é marcado pelo testemunho e um povo que é marcado pela generosidade, pelo amor. É isso que o texto então nos ensina aqui nos versículos de 32 a 35, e é sobre isso, portanto, que eu quero meditar com os amados irmãos. A igreja, o corpo de Cristo, é transformado pelo poder do Evangelho. E a primeira transformação que o Evangelho causa então na nossa vida está aí no versículo 32, volte seus olhos mais uma vez para o texto. Olha aí, Lucas, ele dá uma pausa na narrativa do livro de Atos, para falar um pouco com os seus leitores, e ele vai nos dizer o que é que estava acontecendo. Ele diz então, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Meus irmãos, prestem bem atenção, quando nós ouvimos e até quando nós falamos, às vezes, pensamos
nos crentes, nossos irmãos da igreja primitiva, muitas vezes nós nos lembramos exatamente dessa postura e desse comportamento da igreja primitiva. Ora, eu lembro, pastor, que eu já li nas Escrituras, eu já li no livro de Atos, que na igreja primitiva ninguém considerava a sua coisa nenhuma, mas estava todo mundo reunido, todo mundo junto, vendiam suas propriedades, vendiam os seus bens, à medida que havia algum necessitado, todo mundo cuidava um do outro, estava todo mundo se apoiando, todo mundo vivendo junto, todo mundo vivendo em união. Mas por que todo mundo vivia em união? Por que esse povo experimentou tamanha bênção, ao ponto de que as Escrituras falam dessa vida dos primeiros crentes, marcadas pela unidade em Jesus Cristo? A resposta está no texto, meus amados irmãos. O texto fala conosco e nos ensina a verdade. Veja, as primeiras palavras do versículo 32 nos dão essa resposta, porque define e descreve para nós quem é ou o que é a igreja. O texto fala: multidão dos que creram. O povo que vivia em união, o povo que vivia não só em unidade, mas preocupado uns com os outros, ao ponto de não considerar sua exclusivamente coisa nenhuma, mas tendo tudo em comum. É um povo que, antes de comungar dos bens e das propriedades, dos bens materiais e do cuidado com o próximo, é um povo que comungava da mesma fé. Eles creram. E esse é o distintivo da igreja de Jesus Cristo. Se você faz uma comparação com religiões, uma comparação com grupos que se reúnem, você vai para uma determinada reunião, vai para a escola, reunião de pais e mestres. Você vai para aquela reunião ali, porque você foi convocado, e você se assenta, ouve o que a direção tem para falar para você, o que os professores vão falar acerca do seu filho, da sua filha, do rendimento escolar dele. Mas quando você está ali assentado e a direção está contando tudo o que vai fazer na escola, não necessariamente você concorda. Não necessariamente você balança a cabeça dizendo: ah, que coisa boa, é isso mesmo, que bom que vai aumentar o valor da mensalidade agora, ah, que bom que agora vão mudar os livros, né? E agora é tudo novo, a gente vai ter que comprar livros novos. Ah, eu gostei disso aí. Você vai, mas não necessariamente você crê, você confia, você deposita a confiança, você confronta certas coisas nesses outros ambientes. Mas o povo de Deus, que é chamado pelo nome do Senhor, se ajunta para louvar o nome de Deus, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e recebe com gratidão e com fé a palavra do Senhor. Meus irmãos, se estamos aqui reunidos nessa noite é porque nós cremos no nome poderoso e salvador de Jesus Cristo. Essa é a fé que nos torna um. Essa é a fé que não somente salva a nossa vida, mas que transforma a nossa vida, ao ponto de nos assentarmos nesses bancos, lado a lado, como se fôssemos um, porque de fato nós somos. A unidade que esse povo experimentou começou pela fé. E a fé é dom de Deus. A fé é um presente divino. A fé não é algo que nós, de repente, desejamos ter e, brotou no meu coração, quero ser crente. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o próprio Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, que no tempo certo, no tempo determinado, troca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar, e nos dá fôlego de vida, novamente, e nos traz para perto dele. A fé é crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, é crer em Deus, é confiar somente nele, mas é descansar totalmente nele, é obedecê-lo, é desejá-lo. Não é somente crer que ele existe, porque isso o autor da carta aos Hebreus vai dizer para nós que até os demônios fazem.
Os demônios creem em Deus e tremem diante dele. Quando eu leio e me lembro desse texto, às vezes eu me assusto, porque tem muito crente hoje em dia que crê, mas nem treme na presença do Senhor. Nem teme a Deus. E às vezes nem obedece ao Senhor mesmo. Parece que a situação é pior do que a de um demônio, que o demônio ainda treme na presença do Senhor. Mas a fé que nós recebemos do Senhor é o fundamento da igreja, é o fundamento da nossa unidade. E vejam, irmãos, dessa multidão que creram, era o coração e uma alma. O coração e a alma. Veja, Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor a escrever esse texto, e não é à toa, não é por acaso que essas palavras foram escolhidas. Irmãos, Lucas poderia ter dito que esse povo estava reunido no mesmo propósito. Lucas poderia ter dito que esse povo estava reunido com a mesma intenção, com o mesmo desejo, com a mesma necessidade. Mas ele diz que esse povo tinha um só coração e a alma. Essa expressão, essas palavras que aqui foram escolhidas, foram cirurgicamente colocadas aqui, porque veja, coração eu tenho o meu, você tem o seu. Alma também. Eu tenho a minha alma e você tem a sua alma. Mas por causa de Jesus Cristo e por causa do poder do seu evangelho, os nossos corações se unem e as nossas almas se unem em um só propósito. Como assim, pastor? A gente vai comungar de um só coração, é uma mesma alma, a gente compartilha, é isso? É um misticismo agora? Não. Isso aqui é uma expressão, meus irmãos, uma expressão idiomática, uma expressão da palavra de Deus, para dizer que a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de servir, a maneira de adorar desse povo estava integrada. Ninguém fazia nada por si mesmo. Ninguém caminhava, eu vou para esse lado, tá certo, e você vai para aquele outro lado, e eu vou para aqui, eu vou para frente. E a gente se separa. Todos caminhavam com um só propósito. E nesse mesmo propósito, nesse mesmo coração e nessa mesma alma, era uma multidão. Vocês devem lembrar que no começo do livro há um grande evento registrado. O Espírito Santo desce em Pentecostes, e sobre as cabeças dos discípulos, como línguas de fogo foram vistas. Eles passaram a falar em línguas. Pedro se levantou e pregou diante de uma multidão. No final daquela pregação, 3.000 foram batizados. Você imagina ver um acontecimento desse? Numa só reunião, 3.000 pessoas entregando suas vidas a Jesus. E alguns estudiosos vão dizer que esse número conta apenas os homens. E não é por acaso, viu, meus irmãos? Parece que na história da igreja sempre tiveram mais mulheres e crianças do que homens na igreja. Faz uma comparação aqui de quantos homens temos nessa noite e de quantas mulheres. Certamente muito mais do que 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, e hoje estão aqui sendo relembradas por Lucas no capítulo 4, versículo 32. Esse povo estava unido, e essa união começava pela fé. Os crentes não viam as suas vidas de maneira individual. Eu estou na minha casa e vai ter reunião de oração hoje. Não, eu vou orar aqui na minha casa mesmo. Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Eu vou ficar aqui tá bom. Não, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Irmãos, parece que a nossa cabeça ela vai se inclinando logo na hora, quando nós lemos esse texto, somente a coisas materiais. Mas veja, o texto não falou ainda de nada material. Ele fala das coisas que possuía. Você tem fé em Jesus Cristo, a sua fé não é somente sua. A sua fé não é somente sua. A nossa fé é uma fé histórica. O povo de Deus, do passado e do presente, crê no mesmo Deus, na mesma palavra, no mesmo Salvador, e dessa fé nós compartilhamos, nós estamos unidos nessa fé. Nesse sentido, meus irmãos, não tem o menor cabimento a ideia de nós pensarmos, eu não vou
servir ao Senhor no domingo, no culto, porque eu vou servir em casa. Se nada te impede de vir à igreja, de vir a este lugar para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor e ter comunhão com os seus irmãos, meu irmão, eu preciso dizer que você precisa reaver os seus pensamentos, reconsiderar esse pensamento, porque culto nós prestamos ao Senhor coletivamente, unidos aqui. Ah, pastor, mas não tem o culto doméstico? Tem o culto doméstico, você serve na sua casa, você adora na sua casa, mas hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é o dia que o Senhor preparou para o povo dele estar reunido, servindo a Ele, com gratidão, com alegria e com toda adoração. Esse é um dia especial, é um dia em que nós provamos dessa comunhão e dessa unidade, que certamente não é natural, mas como eu já disse, é obra de Deus, é obra do seu Espírito, que une o povo de Deus em Jesus Cristo, rompendo com todas as barreiras, seja ela social, seja ela econômica, seja ela cultural. Em Jesus Cristo não há barreiras que nos separem. Em Jesus Cristo não existem muros que possam ficar de pé, separando eu e você. Mas essa é a primeira característica dessa igreja, desse corpo que é transformado pelo poder do Evangelho. A segunda característica está no versículo 33, olha aí. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A segunda transformação do Evangelho aqui é que ele nos transforma em testemunhas. A nossa vida é um exemplo, meus irmãos, e desde cedo você pode observar isso. Como assim, pastor, desde cedo? Observe a vida do seu filho. Veja o seu filho que até mesmo antes de completar 1 ano de idade, ele olha para você e ele começa a imitar certas coisas que você faz. É o jeito de você andar, é o jeito de você passar a mão no cabelo, é as palavras que você fala. A nossa vida é um exemplo, dentro de casa e fora de casa também. A questão é que agora, como povo de Deus, unidos na mesma fé, esse Evangelho nos transforma em testemunhas da abundante graça que está em todos nós. Preste atenção nisso, porque Deus está dizendo que todo o seu povo é testemunha. Isso significa, meus irmãos, que todos nós somos evangelistas. Ah, pastor, mas eu não tenho muita segurança de pregar o Evangelho, eu não tenho muita segurança de chegar e abordar uma pessoa e apresentar o plano de salvação. Ah, pastor, eu não tenho muita leitura, então eu não sei pegar na Bíblia e falar do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, veja o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Em todos eles havia abundante graça. Graça para quê? Para ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Quando eu estava meditando aqui nesse texto e pensando em explicar aqui para vocês e trazer uma ilustração que pudesse exemplificar melhor esse ponto da pregação, eu pensei em muitas histórias, mas eu preferi contar essa história que é do meu bisavô materno. Meu bisavô materno, ele entregou a vida ao Senhor Jesus depois de muitos anos de vida. Ele era um ferreiro. Para quem não sabe, eu sou nascido e criado na cidade de Ferreiros, aqui no interior do estado. E meu bisavô era um dos poucos ferreiros que deu origem à cidade. Ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, na igreja Assembleia de Deus, lá em Ferreiros. Mas meu avô, ele não sabia ler, ele era analfabeto. Ele não sabia ler, ele só sabia escrever, assinar o nome. A única coisa que ele sabia era assinar o nome. Ele se converteu, a sua esposa também se converteu,
que não era a minha bisavó já tinha morrido, minha bisavó morreu muito cedo, ele casou-se novamente, e essa senhora também se converteu, os dois não sabiam ler, meu bisavô se tornou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Aí você pergunta, como assim, presbítero da Assembleia de Deus? Como é que ele chegou lá sem saber ler? Ele aprendeu a ler depois, foi pastor? Não, ele morreu analfabeto. Mas você sabe o que é que meu bisavô fazia? Ele tinha uma Bíblia, e aí ele pedia para minha avó ler para ele. Minha avó lia para ele, e ele dizia, olha, leia aí um salmo. E aí minha avó pegava e lia o salmo, ele leia de novo, ela lia para ele umas 10 vezes, e ele ia decorando, todo dia que ele chegava do trabalho, ou a minha avó, ou a minha mãe, liam para ele. Quando chegava no domingo, ele ia para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço, ele abria a Bíblia lá, onde minha avó ou minha mãe deixou marcado, no salmo que ele decorou, ele abria o salmo, meus irmãos, abram a Bíblia no salmo tal, está escrito assim, e ele recitava, e pregava, recitava e pregava. Meus irmãos, esse meu bisavô, ele fez isso tantas vezes, que outros ferreiros foram entregando a vida dele para Jesus, que outras pessoas foram entregando a vida dele para Jesus, ao ponto de que meu avô disse, rapaz, não é possível isso não, eu quero ver isso de perto. Meu avô também entregou a vida dele a Jesus e foi para lá. E vejam, irmãos, por que eu estou contando essa história pessoal, e é até arriscado você contar uma história pessoal na hora de um sermão, né? É porque a vida do meu bisavô é algo que marcou muito a minha vida. Eu não o conheci, ele morreu quando eu tinha só 4 meses de vida. As histórias dele sempre marcaram muito a minha vida. E isso é um exemplo de como a graça do Senhor, ela superabunda na vida do crente. Tenha você a limitação que você tiver, meu irmão. Tenha você a dificuldade que você tiver. Ah, pastor, eu não consigo. Mas o Deus que nos fez, o Deus que nos salvou e o Deus que tem nos sustentado, Ele consegue, Ele faz, Ele pode. E se nós cremos nele, meus amados irmãos, o Senhor pode fazer todas as coisas e Ele fará, através de nós, como Ele quiser. O que nós precisamos é, de fato, experimentarmos desse poder, porque o Evangelho transforma. Precisamos crer, precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Qual é o trabalho? Qual é a necessidade? É chegar e dizer, eu estou aqui, me leva, Senhor, eis-me aqui. Nós lemos na liturgia do culto, o capítulo 26 do livro de Isaías, e o profeta Isaías tem um exemplo claro e muito bom disso. Ele viu o Senhor e ele disse, a quem enviarei? E o Senhor disse, a quem enviarei? Ele disse, Senhor, eis-me aqui. Só que antes de Isaías dizer isso, ele viu o Senhor e ele falou o quê? Ai de mim. Ele viu a sua limitação. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que moro no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Qual é a sua limitação? Qual é a minha limitação? Vamos colocar diante do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que abre mares, derruba muralhas. Se o mar não se abrir, Ele anda sobre as águas, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos chama para andar com Ele. Agora olhe para Ele, porque senão você afunda. Olhe para Ele, não para as ondas, não para as limitações, senão igual a Pedro, eu e você vamos afundando. O Senhor, com grande poder, tem derramado abundante graça em nossas vidas, meus irmãos. É Ele, sempre foi Ele que deu da sua graça, do seu amor e nos capacita para vivermos em obediência a Ele mesmo, para vivermos glorificando o seu nome, testemunhando que só Jesus Cristo é Senhor e que Ele ressuscitou, não está morto, vivo está o nosso Salvador.
O último ponto de transformação que esse texto nos mostra é que também não foi da noite para o dia que brotou no coração desses filhos e filhas de Deus na igreja primitiva a generosidade, o amor. Agora sim, veja os versículos 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Infelizmente, meus irmãos, esse texto é muito marcado nos nossos dias pela corrupção de falsos pastores e de falsos pregadores que querem usurpar o povo de Deus e roubar o povo de Deus com a terrível teologia da prosperidade, dizendo: venda tudo que você tem, entregue aqui e Deus vai lhe abençoar. Venda a sua casa, venda o seu apartamento, venda o seu carro, traga todo o dinheiro e coloque aqui no gasofilácio que Deus vai lhe dar em dobro. E aí leem o texto bíblico, quando leem, né? Às vezes leem esse texto. Mas preste atenção, o que marca aqui esse texto com relação à generosidade e a essa prática que o povo tinha na igreja primitiva de vender um terreno, vender uma casa e com o dinheiro arrecadado cuidar dos necessitados, é a última frase do versículo 35, as últimas palavras do versículo 35, veja, olha o que está escrito: se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, o que marca essa postura coletiva do povo, cuidadosa do povo, generosa e amorosa do povo de Deus, era a atenção que se tinha, o amor que se tinha cuidando uns dos outros, ao ponto de saber: meu irmão está com uma necessidade, eu posso ajudar, eu posso chegar junto, eu posso colaborar, eu tenho terrenos, casas, eu tenho uma condição para ajudar o meu irmão. Mas veja, a atitude de vender, a atitude de ajudar é uma consequência de outra atitude, não é o primeiro passo. O primeiro passo é porque nós estamos tão unidos, tendo um só coração e alma, é porque nós estamos tocados e transformados pelo poder do Evangelho, ao ponto de que nós testemunhamos a salvação em Jesus Cristo, que essa unidade nos traz a sensibilidade de olhar para o lado, de olhar para o outro e ver o nosso irmão e as necessidades dele. Deus não exige, não ordena que você venda tudo que você tem e dê para ele. Não tem isso na Bíblia não. Sabe por que Deus não exige isso de você? Sabe por que Deus não ordena isso para mim e para você? Porque na verdade tudo já é dele. É tudo dele. Você viu o primeiro cântico que nós louvamos ao Senhor? Abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Isso é um verso do Salmo 24. O Salmo 24 diz para nós que a terra pertence ao Senhor, e todos os que nele habitam é do Senhor. Nós somos do Senhor, e aquilo que nós temos pertence a Ele. Ah, pastor, mas eu não dou o meu dízimo e a minha oferta. Sim, você dá o seu dízimo e a sua oferta, mas tudo que você tem pertence ao Senhor, é dele. É por isso que nós falamos que nós devolvemos ao Senhor, devolvemos a Ele, é dele. Ele nos concede a sua graça, o seu favor, o sustento, o pão de cada dia, a proteção, o cuidado, a condução, a proteção no ir e no voltar. E nós então, diante desse cuidado, devolvemos ao Senhor. Mas o que o texto está nos ensinando aqui, meus amados irmãos, é que esse povo, transformado pelo poder do Evangelho, era um povo sensível às necessidades uns dos outros. E é isso que deve marcar a nossa vida também.
Nós não podemos ser um povo alheio uns aos outros, separados uns dos outros. Não, eu nem sei onde é que irmão fulano mora. Onde é que a irmã fulana mora mesmo? Como é que ele vem para cá? Como é que ela vem para cá? Como é que nós então podemos nos encontrar? Vamos lá fazer uma visita, vamos lá chegar junto. O irmão fulano não veio hoje para o culto. O que será que aconteceu? O que será que houve? Será que está no hospital? Será que está faltando alguma coisa? Será que está precisando de alguma coisa? Será que a junta diaconal está cuidando? Não, isso é coisa da junta diaconal. Isso é coisa dos diáconos. Eu não sou diácono. Nós todos somos servos de Deus. Nós todos temos sido alcançados pelo Senhor com abundante graça. Nenhuma necessidade havia entre eles, porque o amor ao próximo era tão prático que ninguém passava necessidade. O que esse texto está nos ensinando, meus irmãos, é o que Jesus já nos falou e já nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo significa ter um olhar de cuidado, um olhar atencioso, um olhar que consegue enxergar as necessidades e assim poder ajudar e socorrer. É claro que aqui também aponta para a administração fiel daqueles que cuidavam dos recursos que eram chegados. Depositavam aos pés dos apóstolos e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vocês viram, e é prática nossa, toda vez que os dízimos e ofertas são aqui depositados, o diácono que ora normalmente fala: Senhor, concede graça, sabedoria aos oficiais, à liderança da igreja, para que administre os recursos que aqui foram depositados. Essa deve ser uma oração recorrente nossa, meus irmãos, porque infelizmente nesses nossos dias tão individualistas, a igreja do Senhor também tem sido manchada pelo péssimo e terrível comportamento daqueles que se dizem servos do Senhor, têm roubado a casa de Deus. É triste como ser crente hoje na praça, no comércio, não significa ter um título de alguém honesto, mas muitas vezes de alguém desonesto. Então, meus irmãos, sejamos nós um povo diferenciado, sejamos nós um povo que não somente pratica a generosidade, mas que de maneira obediente ao Senhor, serve a Ele também com honestidade. Esse texto ele nos ensina algumas lições muito práticas. Veja, o texto fala da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Isso significa que nós precisamos cultivar a unidade em Jesus Cristo. Recebemos a fé do Senhor, mas essa fé, ela precisa ser trabalhada. É por isso que a gente se reúne para estudar a palavra do Senhor, para crescer em santidade, para sermos um povo cada vez mais sábio, santo, como o Senhor é. Por isso, meus irmãos, assim como o Senhor nos tornou um só povo, e isso é fruto do Evangelho, vamos buscar uma comunhão verdadeira, reconhecendo que nós somos um só corpo em Cristo. Pergunte-se a si mesmo: será que eu estou promovendo unidade na minha igreja, ou será que eu estou promovendo separação? Será que eu tenho sido individualista? Às vezes nós não nos fazemos essa pergunta porque talvez nós não estejamos de maneira ativa separando as pessoas no meio da nossa igreja, mas de maneira passiva eu vivo uma vida separada. Sou eu no meu cantinho, eu chego domingo na igreja, sento no meu banco, falo com um, com outro, termino o culto, vamos embora para casa, acabou-se. Próximo domingo eu chego de novo. E assim vou levando uma vida individual, separada da comunhão. Esse texto também nos ensina que todos nós temos a graça suficiente, abundante, para testemunhar o poder da ressurreição, a salvação em Jesus Cristo. Assim como os apóstolos, nós também somos chamados a
pregar o Evangelho, a espalhar o Evangelho com coragem e com clareza. Irmãos, como é triste muitas vezes a gente ter 10, 15, 20, 30 anos de vida cristã. E se alguém chegar para nós e falar assim: olha, o que é que eu faço para entregar a minha vida para Jesus? Aí a pessoa diz: eita, sei não, vai domingo lá na igreja, porque aí a gente chega perto do pastor e o pastor te fala. Todos nós aqui recebemos do Senhor, das mãos do nosso Deus, poder e graça para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus diz, num contexto muito específico, que quando você não souber o que falar, o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Foi um contexto de perseguição, num contexto de quase condenação, perseguição pela fé. Mas se num momento como esse o Espírito Santo coloca palavras na nossa boca, você acha que para espalhar o Evangelho o Espírito Santo não está com você? Ele está com você e Ele capacitará você para ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo, aonde você for. O que nós precisamos é colocar isso em prática. O nosso testemunho ele deve ser acompanhado por uma vida que reflete o poder desse Evangelho. E por último, irmãos, pratiquemos uma generosidade radical. Como assim, pastor? O que é uma generosidade radical? Veja, a igreja primitiva nos ensinou, por meio desse relato, que nós também somos desafiados a ver os nossos bens como recursos para abençoar outras pessoas. Ah, pastor, que bênção, nesse último ano eu recebi uma promoção no meu emprego, esse ano fui promovido no meu emprego, esse ano eu recebi uma bonificação, eu vou poder fazer uma reforma na minha casa, eu vou poder trocar de carro, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo, abençoar minha família, amém, glória a Deus por isso, nada disso é pecado. Mas pense também em como você pode ajudar os seus irmãos e as suas irmãs com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Esse é o ensino da palavra do Senhor para os ricos. A carta de Tiago fala exatamente isso aos ricos, que os bens que estão nas suas mãos não são para eles se entesourarem ou crescerem em cima das riquezas, mas é para ajudar os necessitados. E meus irmãos, isso começa na prática, sabe como? Não é você passando um scanner na igreja e vendo algum irmão, alguma irmã que está precisando de uma ajuda, aí você chega e dá uma quantia. Você pode fazer isso se você quiser, mas isso começa na prática, quando todos nós somos fiéis na devolução dos dízimos e ofertas. Quando nós fazemos isso, nós ensinamos ao nosso coração, à nossa mente, que nós podemos ser generosos, que nós podemos ser mais gratos ao Senhor, diante de tudo que Ele já nos deu, diante de tudo que Ele já fez por nós e para nós. A nossa vida é digna do Senhor. E por isso, meus queridos, nós devemos assim colocar em prática o amor ao próximo, que isso também significa suprir as necessidades do próximo. Por isso, meus queridos, olhando para esse texto, nós somos desafiados a vivermos em união, testemunhando do amor de Deus e vivendo esse amor com generosidade, amando uns aos outros para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bendito sejas Tu, que nos fizeste um só povo. Bendito seja o Senhor, que nos trouxe das trevas para a Tua maravilhosa luz. E hoje somos filhos de Deus, por causa de Cristo Jesus. Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos, porque se assim não fosse, ó Pai, nós ainda estaríamos separados uns dos outros nesse mundo, alheios e largados, lançados aos nossos próprios pecados
e malignidade. Mas o Senhor que nos amou, nos escolheu e nos salvou, e nos ajuntou povo teu. Tu és o nosso Pai, e por isso, ó Deus, nós te adoramos e clamamos a Ti nessa noite. Nos abençoa, Senhor. Somos um povo unido, mas clamamos por mais união. Somos um povo que testemunha a fé em Jesus Cristo, mas nós clamamos, ó Deus, derrama da Tua graça a fim de que testemunhemos mais. Temos sido um povo que ama o próximo, mas clamamos, Senhor, inclina o nosso coração para amarmos mais, assim como Jesus amou. Que a Tua mão seja sobre nós, nos ensinando a viver dia após dia para a Tua glória.